Começa hoje o curso de História do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Olha, amiga, que calça moderna. Moderno? Moderno coisa nenhuma. Isso aqui é moderno na época que minha avó era gostosa. Por acaso você sabe o que é moderno? Sei sim, vem do modernismo, aquele movimento que ocorreu na semana de 1922. Mas será que o modernismo é só isso? Agora vamos à rua para saber a opinião do povo. Vamos saber o que é o modernismo para as pessoas. Bom dia! O que é modernismo para você? O modernismo para mim significa o rompimento com as ideias antigas. E como marco principal, teve a Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. Modernismo para mim é isso aqui, ó. Quer dizer, tem a ver com aquela semana de 22 em São Paulo? Modernismo é essa época que vivemos hoje, o ápice do processo de globalização, do capitalismo, esse capitalismo que nos devora. Eu acho que para a gente viver melhor temos que voltar para a Idade da Pedra. Como vimos, para muitas pessoas, o modernismo se resume à Semana de Arte Moderna de 1922. Entretanto, o modernismo não é só isso. Eu sou filha da dona da loja e ouvi toda a conversa de vocês duas. O modernismo, ele não é restringido apenas à semana de 22, como vocês falaram. É um processo muito mais contínuo e complexo do que vocês imaginam. Para a gente começar a entender, a gente pode analisar o processo histórico. O modernismo, ele começou no contexto internacional em meados do século XIX, por diversos motivos. Motivos científicos, literários, religiosos, entre outros. Sim, mas isso foi no exterior. E aqui no Brasil, como isso ocorreu? No Brasil, o modernismo ele ganhou um caráter literário, com grandes expressões como Tobias Barreto, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Graça Aranha, chamada Geração de 1870. Então já havia vestígios de modernismo no Brasil antes da semana de 22. Agora vamos ver uma representação da geração de 1870. É fato que a Guerra do Paraguai mexeu com todos nós, pois foi um divisor de águas entre o tempo moderno e o tempo antigo, além de ter influenciado várias obras de pensamento. E você, Silvio Romero, o que pensa sobre essa nova época? É isso mesmo, Graça. As novas ideias esvoaçam sobre nós, vindas de todos os pontos do horizonte. Na política, o mundo inteiro que vacila. E você também, Flamengo. Já no meu caso, eu liderei um movimento intelectual que tomou proporção nacional, lá na Faculdade de Direito em Recife. O nosso grupo propunha que o Brasil se integrasse à cultura ocidental, ou seja, a especificidade de ser brasileiro. Você, Capistrano, Gabriel? Bem, nós somos os intelectuais mosqueteiros. E esse quadro de atraso de modernidade, ele pode ser modificado desde que o país ele consiga acelerar sua marcha evolutiva, integrando-se à cultura internacional. E você, Euclides da Cunha? Nossa opinião é revelar a nacionalidade, organizando-a de acordo com os parâmetros científicos. E eu já estou fazendo isso, buscando a originalidade da cultura brasileira em iniciativas. É isso mesmo, afinal nós temos a África em nossas cozinhas, assim como a América em nossas selvas e a Europa nos nossos salões. É nítido, nessa geração de 1870, uma nova forma de pensar o mundo da política. E essa nova forma vem pela vontade de abolir a escravidão e instaurar a república. Se anteriormente havia uma visão pessimista da nacionalidade influenciada pelo darwinismo social, agora, nessa geração de 1870, ser moderno significava buscar a essência do que é ser brasileiro. Então quer dizer que a partir dessa época que surgiu uma nova mentalidade, que defendia uma literatura nativa no sertanejo e no índio. Isso mesmo. Só que a gente não pode pensar esse movimento moderno como algo isolado. Na América Hispânica também aconteceu
um movimento modernista lá também. Além disso, a geração de 70 estava profundamente relacionada com os modernos posteriores, já que as ideias dele inspirou essa próxima geração. Mas eu já ouvi falar do conceito de pré-modernismo. Ele de fato existiu? Olha, esse conceito de pré-modernismo é meio nebuloso, porque o modernismo, como o pré-modernismo, é óbvio, considera ele como algo definido e datado. O moderno não é assim. Ele tem uma trilha histórica dinâmica, na qual tem mudanças. Então não pode se dizer algo pré-moderno. E quando ele se refere ao pré-modernismo, geralmente retrata do Rio de Janeiro após a Belle Époque. E é sobre o Rio de Janeiro que vamos falar agora. Primeiramente, para entender como se deu o modernismo no Brasil, é necessário desvincular o modernismo somente da década de 20, entendendo como um processo do cotidiano. Retirar a ideia de modernismo como movimento apenas ligado à ação de vanguardas artísticas e intelectuais. Por último, reavaliar a inserção dos intelectuais cariocas no desenvolvimento do modernismo no Brasil. Então, de fato, como eram os boêmios? Olha, este grupo foi fundamental para a construção da reflexão da nacionalidade aqui no Brasil. Eles fizeram isso por meio do humor, da sátira, da caricatura, e um dos principais representantes foi José do Patrocínio, com o ideal de liberdade desconstruindo o individualismo. Ah, eu já ouvi falar desse José do Patrocínio. Ele não era considerado o Chega da abolição? Isso mesmo! Os boêmios estavam profundamente relacionados com a questão da abolição da escravatura e também com a instauração do regime republicano. Só que a principal atuação desse grupo não foi no âmbito da política, mas sim no campo social. Exatamente. O contexto social em que os boêmios viviam era diferente das suas realidades. Esse grupo desejava unir os letrados com as camadas populares. Já as elites políticas eram extremamente excludentes. Essa descrença com a população negra e mestiça marcou a modernidade. Porém, por meio do samba, teatro e do carnaval, houve um intercâmbio cultural, com figuras como Senhor, Eduardo das Neves e Paulinho Sacramento. Isso foi tão forte que em 30 o Brasil reconhecia o Rio de Janeiro pelo povo sambista. Vejamos agora o que o povo sabe sobre o samba e as caricaturas no Rio de Janeiro. E o que você sabe sobre a caricatura do Brasil? Bom, caricatura é um tipo de arte que representa a vida cotidiana e nos séculos 19 e 20 esteve bastante presente no Rio de Janeiro. Caricatura? Que caricatura? Caricatura é você! Eu amo as músicas dessa época, como a de Pixinguinha e Senhor. Meu coração, não sei por que... Eu me vejo na minha obra, a difícil condição iniciada pelos intelectuais da modernidade. E você, meu barriga? Bem, Stop. Nas minhas crônicas, eu comparo o trabalho dos intelectuais nas repartições públicas ao trabalho escravo. E você, José do Patrocínio? Poxa, eu também me chatei com essa questão da falência dos escritores, que são obrigados a se tornarem funcionários públicos burocráticos. Isso desperdiça todo o nosso talento. O que você acha, menino Mendes? Bom, nós vivemos marginalizados no campo artístico. Só quem participa das escolas de belas artes são os pintores e escultores. Só nos resta a revista Fifu. Fala em revista. Vocês viram que o J. Carlos colocou na revista Careca? Careta, na verdade. Ele praticamente representou nossa forma irônica de falar da ciência, da automação, da racionalidade. É moderno? Mas que moderno. Nosso grupo representa o cotidiano do Rio de Janeiro. As revistas de humor escritas pelos boêmios, elas tinham alto potencial informativo e eram formadoras de opinião pública. Um exemplo disso é a passagem dos símbolos da nacionalidade do índio para o povo das ruas. Jura,
modernismo não pode ser entendido como um movimento formal e organizado, mas sim a partir da sociabilidade dos espaços cotidianos, como as gafieiras, as revistas, os carnavais. Exato! Pessoas como Bastos Tigre, Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha tiveram em comum unir o erudito ao popular, mostrando que a arte do povo não vem da vontade de um grupo ou de uma escola literária. Quando eu estudava, minha professora de português sempre dizia que para compreender o modernismo é necessário entender o processo histórico. Poxa, minha professora também falava isso, mas ela dizia que não bastava apenas examinar o contexto histórico do Brasil, mas também o europeu. Realmente, o contexto histórico é de suma importância para se entender acerca do modernismo. No período após a Primeira Guerra, o modo de pensar europeu se modificou e isso também pairou sobre o Brasil. A visão da modernidade, da nacionalidade e da arte como força primitiva, baseada na inferioridade étnica, já não se estava mais. A partir daí, começou a pensar na nacionalidade a partir do Estado. Isso mesmo. Essa ideia de nacionalismo, ela só veio depois de um declínio da cultura europeia e a aurora de um novo mundo. Um novo mundo representado pelas Américas, que simbolizava como se fosse a influência de uma nova cultura. Então, a ideia de que tudo que era bom vinha da Europa caiu por terra, dando espaço assim para novas expressões culturais, que eram dignas de serem analisadas e conhecidas. Ah, também não tinham aquelas caravanas bordanistas que se propunham a viajar para o interior do Brasil para conhecer essas diversas expressões culturais? Sim, isso mesmo. Até uma das pessoas que estavam patrocinando essas caravanas foi o pintor francês Blaise Cendrade, que ele ia através do interior do Brasil para se inspirar no nosso folclore. Na obra de Mário de Andrade, essas viagens permitiram com que ele pudesse elaborar um verdadeiro inventário popular. As caravanas permitiram aos intelectuais, como no geral, elaborar um verdadeiro aprendizado da modernidade, mediado pela figura de Blaise Cendrade, que serviu como uma espécie de elo entre os nossos intelectuais e o pensamento das vanguardas europeias. Os paulistas acabam de descobrir a sua modernidade. Abominam a Europa, mas não conseguem viver sem um modelo da sua poesia. É por isso que me convidaram. Mas como separar as influências europeias ainda presentes da busca da nacionalidade? Olha, isso a gente pode fazer a partir de um questionamento, de um diálogo entre o tradicional e a modernidade, entre o nacional e o universal, o passado e o presente. Isso formou uns retratos sobre a nacionalidade no Brasil. E esses retratos mostram justamente que existiam visões diferentes acerca da modernidade. E isso caracterizou o movimento moderno paulista. Até 1924, desejava-se atualizar a cultura brasileira. Mas a partir desse ano, impõe-se uma nova questão, a pesquisa da brasilidade. Mas como é pensada essa brasilidade? E o nosso passado? Como fazer desses elementos um avanço para a modernidade? E é com base nessas indagações que vão surgir vários acontecimentos marcantes, como o golpe de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932, o período de redemocratização de 1945, entre outros movimentos marcantes. Sim, por exemplo, o grupo Verde e Amarelo, como tendo como principal expoente Plínio Salgado, que pertencia à vertente mais conservadora do movimento modernista paulista. Eles pensavam no retorno das tradições antigas para fazer o moderno no presente. Eles faziam isso utilizando o Curupira como símbolo nacional. Outros modernistas acreditavam que o bandeirante era símbolo da nacionalidade brasileira. Este personagem era bem mais comportado que o Curupira, ele era mais patriota e, além disso, ele não se aventurava por novos caminhos, porque a situação já era pré-determinada. Essas formas de conceber a brasilidade acabaram influenciando na política, como, por exemplo, Plínio Salgado, um dos representantes do grupo Verde e Amarelo, era também um
um dos representantes do movimento integralista de 30 em São Paulo. Para o grupo Verde e Amarelo, havia a diferença entre os dois Brasis para eles. Havia o real, que seria o interior, e o litoral, que seria o legal. Só que havia uma sobreposição do interior, porque o interior ele constituía na autenticidade da brasilidade, em contraposição ao litoral, que se constituía em uma visão cosmopolita, uma fachada de artifício. Constrói-se então, a partir daí, a visão do povo paulista como construtor da nossa nacionalidade. Outras percepções também surgiram no meados daquela época, como o Manifesto do Pau-Brasil. Ele tinha como desejo fazer uma união de culturas a partir de um movimento antropológico. E isso causava, ou eles defendiam, a integração e a aglutinação dessas culturas diferentes. Essa integração de cultura se dava pelas ideias propagadas pelo futurismo, dadaísmo e cubismo, mas que deveriam ser adequadas à nossa realidade. Nossas manifestações culturais, nossos folclores, só deveriam servir como objetos de investigação quando adequados à nossa realidade, ao nacional. Ser moderno, então, significava sim comparecer ao internacional, só que com a mediação do nacional. Pois é, essas percepções de brasilidade me lembraram o livro Macunaíma, que constrói a ideia de um Brasil simultaneamente negro, índio e branco. Isso mesmo, inclusive o autor deste livro, Mário de Andrade, criou a teoria da desorganização, que sugere o seguinte: superar as diferenças regionais e juntá-las para compreender uma nova nacionalidade. Em síntese, apesar das profundas diferenças entre os conceitos e abordagens desses intelectuais, todos estavam preocupados em uma única coisa: entender a brasilidade nesse contexto de mudança. Os autores que tratam acerca do modernismo focalizam apenas Rio de Janeiro e São Paulo, esquecendo de mencionar a importância das outras regiões brasileiras para entender sobre o modernismo e a questão da brasilidade. Afinal, cada pedacinho desse Brasil é que vai constituir o verdadeiro ser brasileiro. Obrigada, filha da dona da loja. Graças a você, agora eu sei tudo sobre o modernismo. E você, Norina? Também, e percebi que essa compreensão vai além de uma peça moderna. E agora? Agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta aula, aprendemos sobre o processo do modernismo no Brasil, representado primeiramente pelos intelectuais da geração de 1870, que, influenciados pelas ideias dos tempos modernos, foram os primeiros a buscar o significado de ser brasileiro. Anos depois, surgiram os boêmios, do Rio de Janeiro, grupo que construiu uma reflexão sobre a nacionalidade por meio do humor. Já os modernistas paulistas não eram um conjunto homogêneo, mas sim um conjunto de grupos com visões bem distintas. Como, por exemplo, havia o grupo dos Verdes e Amarelos e também os apoiadores do Manifesto para o Brasil. Em suma, apesar das diferenças de conceitos e abordagem, esses três tipos de intelectuais estavam mobilizados para uma única causa: entender a brasilidade em um momento marcado por fortes mudanças. Era necessário compreender o nacional, colocá-lo como elemento de mediação para o diálogo com as vanguardas intelectuais e, com isso, firmar uma experiência artística original para o país, apresentar-se no conceito das nações civilizadas. Enquanto, em meados do século XIX, imperava a teoria do branqueamento, isto é, a imagem idealizada de um Brasil branco, no início do século XX, a cara do país passa a ser o povo das ruas, o português da venda, a mulata, o malandro, o negro mandingueiro. Compreender o modernismo como um movimento concentrado apenas na Semana de Arte de 1922 interrompe o diálogo que existe entre passado e presente, ou seja, interrompe-se a presença da influência das ideias dos intelectuais de 1870 nos pensamentos modernistas paulistas e cariocas. Todos esses artistas se encontraram em diferentes momentos, estavam em diferentes filiações, seguiam diferentes vertentes, mas queriam abrir a mesma porta, a da brasilidade.